Melhor dia, melhor dia, melhor dia, gente linda, mais uma segunda-feira gloriosa, cheia da manifestação da bondade desse Deus maravilhoso, aqui no Rio de Janeiro, muito frio, mas olha, o céu tá azul, o sol já está aqui, já se aquecendo e com certeza é mais uma semana maravilhosa, mega maravilhinda. Diz pra mim como foi o seu final de semana, como foi o dia de ontem. Muito obrigada a todos aqueles que deixaram seus comentários no nosso bate-papo de sábado. Olha, fiquei como quem sonha. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado também aos nossos irmãos lá na vila que se reuniram conosco ontem, lá na Vila Sarapuí. Tivemos no horário da manhã um café típico, com muita fartura, com muita alegria. Olha, gratidão a Deus pelo seu zelo, pelo seu amor, por essa dedicação total, de verdade, por essa manifestação de carinho e de amor sem limites, com sinceridade. Olha, esse Deus, ele é tremendo em tudo que ele faz. E meu muito obrigado também a você que nessa manhã está aqui me acompanhando em mais um bate-papo sem retoques. Não sei se você prestou atenção no nosso tema, mas eu coloquei assim: a inquietante palavra da graça. E a gente vai entender um pouquinho mais, meditando rapidamente em um dos livros lá no Velho Pacto. Vamos até o livro do profeta Ezequiel, mais conhecido como o profeta louco. Eu te chamo a vir comigo com aquele cuidado, com aquele zelo que a gente sabe, até Ezequiel no capítulo 8, a partir do versículo 1. Vamos lá? E diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima era como o resplendor de um metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos de cabelo. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Vou parar até aqui só para que a gente possa entender, porque eu tenho um outro capítulo para a gente ir rapidamente. Então vamos entender um pouquinho, vamos colocar aqui a nossa mão inteira na história desse profeta, nesse momento aqui, porque diz então a palavra que Ezequiel se encontrava ali na sua casa, na sua residência, de boa, conversando ali com os anciãos de Judá que estavam diante dele, e de repente ele foi tomado ali pelo poder de Deus e teve ali uma visão aonde ele foi levado até Jerusalém. E chegando lá, se você tiver um pouquinho de tempo, sabe, não sei se você já meditou nesse trecho, o próprio Deus, como ele levou Ezequiel até uma parede e ali mostrou para ele, através de um buraco, tudo o que estava acontecendo. Mas o que me chama mais atenção é esse momento que Deus pega Ezequiel pelos cachos do cabelo. Sabe aquele momento assim que Deus estava querendo despertar ali o seu profeta? Pois é, foi isso que aconteceu. Ezequiel, ele foi levado até esse buraco numa visão, e ali Ezequiel viu foi coisas que o povo de Israel estava fazendo ali às escondidas, sabe? Os anciãos ali de boa,
Ezequiel também, achando que estava tudo nas mil maravilhas, e o povo totalmente corrompido na sua mente, estavam ali se entregando a todos os tipos de abominação que despertava o zelo de Deus. Agora vem comigo até o capítulo 33, rapidamente, que é para a gente poder entender o porquê do título do nosso bate-papo nessa manhã. E o capítulo 33, a partir do versículo 31, diz assim: agora é o próprio Deus falando com Ezequiel, e diz assim: eles vêm a ti, Ezequiel, como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles, Ezequiel, como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando eu vier, versículo 33, mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. É interessante que você começa a ler aqui a história desse profeta chamado Ezequiel, conhecido por ser o profeta louco, porque por motivo das suas visões, eram visões assim, meio que sem pé, sem cabeça, mas tinha ali um propósito de Deus. E chegando aqui no versículo 33, Deus mais uma vez chama Ezequiel e começa a falar: olha, Ezequiel, tudo que você fala, tudo que você coloca aqui sobre o povo, tá? Sobre o povo, é algo assim que eles até veem, eles ouvem, mas eles não manifestam obras. Você sabe quando você participa ou já participou de cultos, né, de ministrações, e você até admira ali aquela ministração, aquela palavra, tá tudo no seu devido lugar, tá tudo muito bonitinho, mas aquilo não gera dentro de você motivos para que você gere obras em direção a mudanças. Você não recebe ali naquela hora um despertamento, e isso acontece quando a gente recebe, por meio dessa graça maravilhosa, a ministração do ensinamento, do entendimento da palavra. Sabe, muitas das vezes, né, e eu costumo fazer muito aqui, a gente pega muitos exemplos do Velho Pacto, a gente pega exemplos dos livros históricos e a gente até admira, porque são homens e mulheres, né, que compõem a galeria dos nossos heróis da fé, foram atitudes maravilhosas diante desse Deus, mas quando a gente escuta falar do evangelho desta graça, meu amado, revelação que foi entregue aos cuidados do nosso querido apóstolo Paulo, você sente aquele arder, você sente aquela inquietação, e de imediato, você que é filho obediente, você corre, sabe, por seu bom combate, você começa a ir em direção às obras. Não são obras meritórias, não, você começa a entender que uma obra perfeita foi feita em você, que você foi escolhido para ser feliz, que você foi escolhido como mais do que vencedor, e você começa a partir em direção ao que Deus está falando. Você começa a agir em direção à arrumação desta casa. Era isso que não acontecia quando o povo de Israel ouvia ali, né, as profecias de Ezequiel. E nesse momento aqui, Deus chama Ezequiel para esse bate-papo e fala: olha, Ezequiel, eu vou te falar uma coisa, o meu povo, quando te ouve, eles recebem a palavra como uma canção de amor. Eles recebem, sabe que você até faz bem, entendeu? Mas quando a palavra chega, ela não passa do ouvido, ela não cria raízes, ela não vai como espada de dois gumes, ela não entra no entendimento, ela passa como uma canção de amor, sabe? Ela passa assim, com aquele
aquele tapa na cabeça, ela passa assim com aquele carinhozinho, entendeu? Ah, Ezequiel, mas eu vou te falar uma coisa, disse esse Deus maravilhoso, que não muda, né? A Ezequiel, olha, mas eu estou trazendo sim disciplina para aquele povo, para aquele tempo ali em Israel, e todos saberão que assim, houve sim um profeta que falou, sabe, que falou da minha palavra com autoridade. E por falar em autoridade, gente, claro que a gente vai até a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Gálatas, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, com mais profundidade, tá bom? Saindo aqui de Ezequiel, mas não saindo tanto, porque é necessário que a gente venha nesta manhã entender a quantidade de poder que tem vindo sobre nós. Quando essa palavra ela chega até os nossos ouvidos, quando de verdade você entende que você foi entregue a esta palavra, gente, de imediato gera dentro de nós aquela necessidade de ação. Era isso que esse Deus estava falando para Ezequiel. Que o povo, eles recebiam a palavra até bem, ouviam até bem o que Ezequiel estava falando, mas só que não havia ali o desejo de mudança. Não havia ali o desejo de novidade de vida. Não havia ali aquele desejo de arrumar as situações, as áreas da vida. Não havia ali uma inquietação que é gerado dentro de nós. Gente, a cada manhã, a cada momento que a gente recebe essa palavra, a cada momento que nos vem uma revelação, a gente entende que é o próprio Deus falando conosco. E a gente não tem como ignorar. A gente parte mesmo para aquele bom combate da fé. A gente parte mesmo cheio de coragem, cheio de alegria. E a gente tem dentro de nós aquele desejo de ver coisas tremendas acontecendo. Vamos até a igreja de Gálatas, que é para a gente poder entender? Vamos lá, Gálatas no capítulo 4. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. Vocês sabem, né? Quem me escuta aqui nos bate-papos sabe que a igreja de Gálatas foi a igreja que ela teve todo o seu início aqui na graça. Ela recebeu ali aquele cuidado do apóstolo Paulo no que diz respeito a edificar aquela igreja naquela graça, naquela palavra maravilhosa, mas a igreja de Gálatas ela não conseguiu criar raízes e ela olhou para trás, ela abandonou essas verdades, abandonou a novidade de vida, voltou para os rudimentos. Por quê? Porque eles não receberam o entendimento aqui na mente de Cristo. Simplesmente todo o tempo que o apóstolo Paulo ele gastou ali, ele investiu, né, ali naquela igreja, foi totalmente em vão. Vamos até o capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, disse o apóstolo Paulo a essa igreja. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar a vós em outro em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Olha só isso, gente. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala: ai, como é bom ser zeloso com o bem, mas não quando vocês estão comigo, mas quando vocês estão sozinhos, quando vocês retornam para os seus lares, quando você está no seu trabalho, quando você está a caminho dos seus compromissos, quando você está lá na sua... Aonde você estiver, na sua comunidade, na sua família, como é bom saber que vocês têm zelo por mim. E ele começa a falar pelo ensinamento, né? Na verdade, o zelo não era pelo homem Paulo, mas era pela sua chamada, pelo seu chamamento, porque ele recebeu um evangelho e ele, assim, se gastou em falar, em multiplicar, em criar cooperadores dessa graça maravilhosa. E ele chega aqui nesse momento na igreja de Gálatas, ele diz: olha, eu estou perplexo
com a vosso respeito. Eu queria até estar falando com vocês em um outro tom de voz. Olha isso, gente. Porque eu me vejo perplexo. Eu queria mudar o tom de voz. Então a gente começa a entender que esse momento aqui é um momento que o apóstolo Paulo vai usar da autoridade que está sobre ele para falar, para exortar, encorajar essa igreja a voltar a essa graça maravilhosa, sair, abrir mão dos rudimentos, romper de uma vez só com os rudimentos inúteis e fracos que a lei, que a religiosidade havia colocado sobre essa igreja. E olha, gente, trazendo para o nosso dia de hoje não é diferente não, tá bom? Trazendo para os dias de hoje, a gente entende que ainda existe muito trabalho a ser feito. Nós estamos só no início, sabe, no impacto dessa graça, como multiplicadores, como ministros de uma nova aliança, como dispenseiros desse mistério que até então ficou oculto, que é o evangelho da graça. Nós nos agarramos assim com toda a força e a gente sabe que ainda tem muitos dos nossos irmãos à volta do nosso país, à volta do mundo, que ainda não conhece o poder desta palavra, sabe? Mas esse momento aqui o apóstolo Paulo, olha, novamente eu sinto dores de parto. Olha a inquietação da graça sobre a responsabilidade que estava sobre os ombros do apóstolo Paulo e está sobre os nossos ombros também. Olha como essa palavra inquietava o coração desse ministro, inquietava o coração dele, como alguém que estava sentindo dores de parto. Olha só, gente. Olha como que era esse poder desta palavra quando saía de dentro, quando Deus, esse Deus maravilhoso, usava a vida do apóstolo Paulo para gerar filhos nessa graça. Porque é isso, gente. Essa graça maravilhosa que chegou até nós, ela gera filhos livres. Ela gera filhos, herdeiros, escolhidos, eleitos. Ela não gera escravos ou servos. Essa palavra que está também dentro de nós, a qual nós fomos entregues, né? Essa palavra a qual nós fomos revestidos dessa carne, já com esta palavra dentro de nós, ela tem esse poder de gerar. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, eu estou novamente sentindo dores de parto. E você que é mulher, que já passou, o apóstolo Paulo, ele nunca teve filhos, né? Ele como homem, ele não tinha como entender o que era a dor de parto, mas provavelmente ele já tinha visto, e naqueles tempos, né, onde a medicina não estava tão avançada, era realmente aquelas dores muito intensas, era realmente por ouvir as mulheres gritando, né, ou contando seus testemunhos na hora de ter os seus filhos. Aí ele identifica, né? Ele faz então aquela comparação, mas ele não tinha a mínima ideia, claro, do que é, a não ser por ouvir falar do que é a dor de um parto. Mas eu passei por uma cesariana, mas antes de ter a minha filha, eu passei por aquele momento de contração. Então, assim, é uma dor que você não consegue comparar com nada. É uma dor muito intensa. É uma dor muito forte, é uma dor única, que quem teve filhos, né, sabe o que é. E assim, o apóstolo Paulo, ele usa essa comparação de dor. Olha como essa palavra gerava ali dentro dele aquela inquietação das dores de parto, aquele momento de responsabilidade tão grande que vinha sobre ele, sobre a sua consciência. E ele vem até essa igreja que foi muito trabalhosa, principalmente porque ela recebeu as primícias da graça e abandonou. E a gente sabe o quanto que é difícil falar com um irmão que participou, né, dessa graça como doutrina e de repente ele rompe com essa palavra e ele retorna novamente para os rudimentos da lei, para o legalismo, para a religiosidade. Então a dor que o apóstolo Paulo falava era uma dor realmente
que inquietava a sua mente, diferente do que acontecia com Ezequiel, aonde o que Ezequiel ministrava chegava como uma canção, não gerava nada, não gerava mudanças, não gerava ações. Mas quando o apóstolo Paulo trazia essa palavra, essa revelação às igrejas, a gente via que a coisa saía do lugar, sabe? Diante das revelações, havia ali um crescimento em algumas igrejas, havia ali aquela mudança de comportamento, havia ali aquelas ações tremendas, e a gente nota isso, né, lendo e meditando em cada carta, na carta de Efésios, que era uma igreja que foi super madura, a igreja de Tessalonicenses, que foi a igreja modelo, e por aí vai. E trazendo, gente, para o nosso dia. A palavra, ela é a mesma, o tempo foi diferente, a geração era diferente, mas o poder desta graça é a mesma, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, nesse nosso bate-papo, sabe, fora do normal, sem comparação, sem retoques, sabe, essa palavra, ela precisa entrar dentro de você, criar raízes, ela precisa te arrancar do lugar. Ela precisa te levar em direção aos seus sonhos, aos seus projetos, a uma família, sabe, totalmente bem organizada, bem ordenada. Ela precisa te levar a entender sobre como ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor mãe, um melhor profissional, um melhor irmão em Cristo. Nós estamos falando aqui de perfeição carnal, não é nada disso, mas eu estou falando sobre uma palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo quanto podemos pedir ou pensar. É impossível, gente. É impossível você receber o poder desta palavra por meio das confissões, por meio das ministrações. É impossível você ficar parado no mesmo lugar. Era o que acontecia quando Ezequiel começava a profetizar. O povo não saía do lugar, não acontecia nada de novo, o povo continuava ali na sua letargia, o povo continuava ali nos seus desmandos, continuava ali nas suas abominações, continuava ali, sabe, vivendo a vida do jeito que eles queriam, da forma que eles bem entendiam, não respeitavam o que Ezequiel falava. E quando a gente chega aqui no ministério do apóstolo Paulo, a gente vê, sabe, que o birimbau, ele quebra mesmo. E quando essa palavra no presente dia de hoje, ela chega no nosso entendimento, ela começa logo a nos despertar. Olha, começa a mudar aqui, começa a ajeitar ali, começa a varrer para lá, começa a abandonar, começa a romper, começa a agir, e a gente vê de verdade a manifestação da glória de Deus. Gente, é isso. Viver o impacto dessa palavra é algo inquietante. Se você até então se encontrava paralisado através do poder desta palavra, dessa revelação, de cada revelação que até então nos ficou oculto, você começa a receber ânimo, você recebe coragem, você recebe alegria, você recebe entusiasmo, você recebe sustentamento, você recebe direção do Pai, você entende que é de verdade o Pai que está falando com você, você identifica a voz do seu Pai, do seu Criador, do seu Redentor, sabe? E você começa a agir em direção ao que esse Deus maravilhoso está falando com você. Você não fica cego, você não fica perdido, você não fica descontente, você não fica infeliz. Pelo contrário, você vê brotando de verdade, de dentro do seu íntimo, através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Você começa a sentir que está brotando de dentro de você vida e vida em abundância. E você começa a ir em direção à manifestação do extraordinário para você, para sua casa,
tá bom? A sua casa, ela é bendita e isso faz com que as suas entranhas comecem a balançar. Você é escolhido para reinar em vida e viver na mais perfeita vitória. E é mais uma palavra que começa a te inquietar. Você foi feito e é chamado como filho de Deus e não como verme e não como servo. É mais uma verdade que te inquieta. E por aí vai, gente. Gente, é algo incontrolável o poder que esta palavra, ela exerce dentro de nós. Uma palavra que te inquieta para o bem. Uma palavra, sabe, que te traz alívio, que te traz refrigério, que te traz uma alegria, que te traz, sabe, olhos iluminados, olha, mente bem exercitada, coragem para viver uma vida por cabeça e não por cauda. Você recebe uma força, gente. Você recebe uma força dentro de você. Aliás, essa força ela já estava dentro de você. O que te faltava era alguém que falasse sobre essa força e te fizesse usar essa força em benefício da sua casa, do seu casamento, da sua vida profissional. Gente, isso é algo maravilhoso. Nessa segunda-feira, nesse nosso bate-papo sem retoques, a gente vai falar sobre isso. Estamos falando sobre essa espada de dois gumes que te dá entendimento, que te dá discernimento sobre o bem, sobre o mal, que entra dentro de você, entra cortando, entra separando juntas e medulas, e a partir do momento que ela começa a germinar dentro de você, você começa a frutificar 100 por 1 dessa semente nesse Cristo maravilhoso. Você é um homem em Cristo. Você é uma mulher em Cristo. Você é tudo que esse Deus tem dito sobre você. Você é propriedade exclusiva de um Deus todo-poderoso que não muda, que é único, que é invisível, mas Ele é real. Que nesta manhã as nossas mentes estejam bem abertas, inquietas para fazer a vontade do Pai. Inquietas, sabe? Para agradar esse Deus maravilhoso, para viver num caminho de boas obras, para viver nesse novo e vivo caminho que nós fomos consagrados. Olha que palavra poderosa é a palavra desta graça. Essa graça, olha, essa mesma palavra, ela não volta vazia, gente. Essa palavra, ela não volta vazia. Então, nós abrimos a nossa mente para receber essa semana como a melhor semana. Recebemos portas de oportunidade. Recebemos uma vida segura, tranquila e sem temor do mal. Declaramos que tudo nos está bem porque nós estamos sobre o cuidado desta palavra. Sabemos que tudo nos está bem porque nós estamos cheios de Cristo, e não um Cristo qualquer, mas um Cristo que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que você possa tomar posse desta palavra, que você possa começar a se movimentar em direção do que esse Deus já tem preparado para você, porque certamente você receberá sem limites. Como ele diz lá no livro histórico, ele honra aquele que o honra. Que nesta manhã você possa receber honras da parte desse Deus maravilhoso. Honras manifestadas. Você é abençoado com todas as sortes de bênçãos. Olha como que isso tem que te inquietar a alma. Tá aí, gente. Tá aí. Chegamos agora ao final do nosso bate-papo. Eu quero já começar agradecendo a você novamente, porque gratidão nunca é demais. Somos 10.400 inscritos e eu vou falar de uma forma que uma irmã e eu ouvi aqui também na mídia.
1 milhão de inscritos é logo ali. Somos um povo de fé, né? Somos um povo de uma fé inabalável, mas estamos com 10.400 inscritos e eu só tenho a agradecer a esse Deus. Tudo o que somos por essa graça maravilhosa que está sobre nós. Então, meu muito obrigado. Se você quiser e puder, gostou do nosso bate-papo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho, multiplica aí essa graça maravilhosa e siga numa vida de triunfo que esse Deus já tem preparado para nós. Assim é, graça e paz. Eu te espero no próximo vídeo.